Você já concordou com algo mesmo sabendo no fundo que estava errado? Talvez você estivesse numa reunião ou come amigos e de repente todo mundo parece pensar da mesma forma. E você, mesmo com aquela vozinha na sua cabeça dizendo: espera aí, isso não faz sentido, acabou balançando a cabeça em concordância. Você já parou para pensar por que fazemos isso? Por que concordamos? Só para não sermos o diferente. A resposta está no nosso cérebro, uma máquina de sobrevivência social que evoluiu ao longo de milhões de anos. E essa máquina tem uma programação muito clara. O cérebro humano teme mais o isolamento do que o erro. Pense nisso. Para os nossos ancestrais, ser excluído do grupo era uma sentença de morte. Ficar sozinho significava não ter proteção, não ter acesso a recursos, era o fim. Esse medo profundo de ser deixado para trás está gravado no nosso DNA. É um instinto primitivo que ainda hoje influencia as nossas decisões de uma forma que mal percebemos. Então, quando estamos em um grupo, acontece algo fascinante e um pouco assustador. O nosso cérebro, para garantir a nossa aceitação e pertencimento, faz uma troca. Ele troca o pensamento crítico pela aceitação social. É como se ele ativasse um modo de economia de energia mental, onde o esforço de analisar, questionar e discordar é substituído pelo caminho mais fácil e seguro, concordar com a maioria. Não é preguiça, é um mecanismo de defesa. O cérebro está basicamente dizendo: é mais seguro pertencer do que estar certo. A pressão para se conformar é tão forte que pode literalmente anular o nosso próprio julgamento. E vemos isso acontecer o tempo todo, nas pequenas e grandes coisas. Quantas vezes já rimos de uma piada que não achamos a menor graça, só porque todo mundo ao redor estava gargalhando? Ou apoiamos uma decisão no trabalho, mesmo achando que era uma péssima ideia, porque não queríamos ser a única voz dissonante? Seguimos tendências que não entendemos. Adotamos opiniões que não são nossas, tudo em nome da harmonia do grupo. É o famoso efeito manada. Nós vemos a multidão correndo em uma direção e, sem nem perguntar o porquê, começamos a correr também. Porque a nossa suposição automática é que a multidão deve saber de algo que nós não sabemos. Mas aqui vem a grande virada nessa história. O conformismo, essa concordância automática, não apaga a nossa dúvida. Ele não faz a nossa intuição desaparecer. Ele apenas a silencia. Aquele sentimento de que algo está errado continua lá, borbulhando sob a superfície. É como colocar um peso em cima de uma mola. A mola ainda está lá, cheia de energia potencial, apenas esperando a pressão ser aliviada. E esse conflito interno, entre o que realmente pensamos e o que fingimos pensar para sermos aceitos, gera um custo psicológico enorme. Causa estresse, ansiedade e uma sensação de inautenticidade. É como se estivéssemos vivendo a vida de outra pessoa, usando uma máscara social que se torna cada vez mais pesada. Isso nos leva a uma reflexão muito importante. Da próxima vez que você se encontrar em uma situação de grupo, onde uma opinião parece ser unânime, a pergunta que você deve se fazer não é simplesmente: eu concordo com isso? A pergunta mais profunda e reveladora é: eu teria concordado com isso se estivesse completamente sozinho? Se a resposta for não, então você sabe que está sob a influência da pressão social. Perguntar se isso é um ato de autoconsciência. É como acender uma luz em um quarto escuro, permitindo que você veja as suas verdadeiras convicções,
separadas do ruído do grupo. É o primeiro passo para resgatar a sua própria voz. E aqui está a grande ironia de tudo isso. Nós tendemos a pensar que a maioria, pelo simples fato de ser a maioria, deve estar certa. Afinal, tantas pessoas não podem estar erradas, certo? Mas a verdade é que na maioria das vezes a maioria não está errada porque pensou e chegou a uma conclusão errada. A maioria nunca está errada, porque a maioria nunca pensa. Ela apenas reage, ela segue, ela se conforma. O verdadeiro pensamento, a inovação, a coragem e a mudança quase sempre começam com uma minoria. Muitas vezes com uma única pessoa que ousa questionar, que ousa ser a voz dissonante, que ousa dizer, espera aí. A história está cheia de exemplos. Galileu foi ridicularizado por dizer que a Terra girava em torno do Sol. Os sufragistas foram presos por defenderem o direito ao voto feminino. Inovadores em todas as áreas foram chamados de loucos antes de serem chamados de gênios. Todos eles enfrentaram a esmagadora pressão da conformidade, mas escolheram a integridade em vez da aceitação. Eles entenderam que o progresso não vem de seguir o mapa, mas de desenhar um novo. Então, qual é a lição para nós? Significa que devemos discordar de tudo o tempo todo e nos tornar a pessoa chata do contra? Claro que não. A cooperação e o consenso são fundamentais para a sociedade, mas significa que precisamos estar cientes desse mecanismo em nosso cérebro. Precisamos aprender a passar a respirar fundo e a nos perguntar: esta é a minha opinião, ou é a opinião do grupo ecoando na minha cabeça? Desenvolver essa coragem de pensar por si mesmo não é fácil. Requer prática. Comece pequeno. Na próxima vez que estiver com amigos decidindo onde jantar e você tiver uma preferência, fale. Na próxima reunião de trabalho, se você tiver uma pergunta ou uma perspectiva diferente, compartilhe com respeito. Cada pequeno ato de autenticidade fortalece o seu músculo da individualidade. Você vai perceber que na maioria das vezes, o medo do isolamento é muito maior do que a realidade. Muitas vezes, as pessoas até agradecem por alguém ter tido a coragem de dizer o que muitos estavam apenas pensando. Lembre-se, ser autêntico não é sobre estar sempre certo, é sobre ser verdadeiro consigo mesmo. E no final das contas, a conexão que você constrói com os outros, baseada em quem você realmente é infinitamente mais forte e gratificante do que a aceitação que você ganha fingindo ser alguém que não é. Obrigado por assistir e por pensar comigo sobre isso. Se este vídeo fez você refletir, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conversas como esta. 8A Próxima.